Quando Alexandra Floresco entrou na oficina de luxo, com sua Ferrari vermelha, todos os mecânicos baixaram o olhar. Eles sabiam quem era ela. Sabiam que uma palavra dela podia acabar com suas carreiras. Mas André Marinesco, o funcionário novo, não sabia. E quando seus olhos se encontraram com os dela por um segundo, a mulher explodiu. Ela se aproximou dele com uma raiva que gelou a sala inteira. Apontou o dedo na cara dele e gritou que se ele ousasse olhar para ela mais uma vez, seria demitido na hora. Os outros mecânicos assistiam com horror. O gerente estava tremendo. Ninguém se mexia. Mas André não baixou o olhar. Ele a encarou com calma, sem desafio, sem medo, apenas com uma tranquilidade que fez a mulher parar. Antes de iniciarmos, escreva aqui embaixo seu nome e de que lugar do mundo você está assistindo. E quando ela descobriu quem era realmente, o homem que havia acabado de humilhar na frente de todos, seu mundo virou de cabeça para baixo. Porque aquele mecânico pobre era o único homem no mundo que podia salvar a vida dela. Alexandra Floresco estava acostumada a ser temida. Aos 36 anos, comandava um dos maiores impérios farmacêuticos do leste europeu. Uma empresa que herdou de um pai que morreu cedo demais e que ela transformou em um gigante internacional. Estava em todas as listas de bilionários, em todas as revistas de negócios, em todos os eventos importantes. Seu nome era sinônimo de sucesso absoluto. O portfólio da Floresco Pharma incluía fábricas em 7 países, parcerias com gigantes mundiais e patentes que valiam centenas de milhões. Quando Alexandra falava, os mercados escutavam. Quando Alexandra decidia, impérios tremiam. Mas por trás do sucesso havia uma mulher que ninguém realmente conhecia. Alexandra havia aprendido desde pequena que o mundo era um lugar cruel. Sua mãe a abandonou aos 4 anos, fugiu com um homem mais novo e a deixou aos cuidados de um pai que não sabia como ser pai. Cresceu em casas grandes e vazias, com babás que mudavam sempre e com uma mensagem repetida sem parar. Não se apegue a ninguém porque todos vão te abandonar. Seu pai, Mihai Florescu, não havia sido um homem mau, apenas um homem quebrado. Depois que a esposa o deixou, mergulhou no trabalho, transformando dor em ambição. Construiu um império farmacêutico do nada, passando 20 horas por dia no escritório e esquecendo que tinha uma menina esperando por ele em casa. Alexandra aprendeu a não esperar mais. Aprendeu a contar apenas consigo mesma, a não mostrar fraqueza, a não pedir nada para ninguém, a tomar o que queria porque ninguém daria nada de graça. Quando Mihai morreu de infarto aos 56 anos, Alexandra estava em uma reunião de diretoria em Londres. Recebeu a ligação do hospital e ouviu a notícia sem chorar, sem gritar. Apenas respirou fundo e disse: "Muito obrigada por me informar." Desligou o telefone e voltou para a mesa de reunião. "Onde estávamos?" perguntou, como se nada tivesse acontecido. Os diretores se entreolharam, mas ninguém ousou questionar. Alexandra havia aprendido que dor era luxo que não podia se dar. Havia empresas para administrar, funcionários dependendo dela, bilhões em jogo. Enterrou o pai 3 dias depois, usando um terno preto impecável e óculos escuros que escondiam olhos secos. Não pronunciou discurso, não derramou lágrima. Apenas ficou parada ao lado do caixão, enquanto o padre falava sobre um homem que ela mal conhecera. Naquela noite, sozinha no escritório do pai, folheou documentos e contratos que agora eram seus. Encontrou uma foto antiga, escondida em uma gaveta. Ela, aos 6 anos, sorrindo e abraçando Mihai em um parque. Não se lembrava daquele dia. Olhou a foto por alguns segundos, depois aguardou novamente. Aquela criança havia morrido junto com qualquer esperança de que as pessoas ficassem. A partir dali, Alexandra construiu muralhas ainda mais altas. Transformou a Floresco Pharma em uma máquina implacável, comprando concorrentes,
demitindo quem não seguisse suas regras à risca, criando um ambiente onde todos tremiam ao ouvir seu nome. Descobriu que o medo funcionava melhor que o afeto. Pessoas que tinham medo dela não a abandonavam, simplesmente não ousavam. Mudou de casa 5 vezes nos últimos 10 anos, sempre para lugares maiores e mais luxuosos, mas nunca se sentia em casa em lugar nenhum. Tinha funcionários, não amigos. Tinha amantes ocasionais, nunca relacionamentos. Tinha poder, mas não tinha paz. E estava bem assim, dizia para si mesma. Era assim que o mundo funcionava. Do outro lado da cidade, na pequena oficina onde André trabalhava desde que chegou a Bucareste, a história era diferente, mas igualmente dolorosa. André Marinescu havia sido considerado um milagre da medicina. Formado pela Universidade de Medicina de Viena, com honras máximas aos 25 anos, especializou-se em cirurgia cardiovascular e rapidamente ganhou fama por operar casos que outros médicos consideravam impossíveis. Suas mãos eram precisas como instrumentos cirúrgicos. Sua mente funcionava como um computador que calculava riscos e possibilidades em segundos. Aos 32 anos, André já havia realizado mais de 500 cirurgias cardíacas bem-sucedidas. Pacientes vinham de toda a Europa para serem operados por ele. Hospitais disputavam seus serviços. Revistas médicas publicavam seus estudos. Colegas o chamavam de mãos de ouro e diziam que ele havia nascido para salvar vidas. André acreditava nisso também. Desde pequeno, sonhava em ser médico. Filho de um professor de escola e de uma enfermeira, cresceu em uma família simples mas unida, onde aprendeu que ajudar outras pessoas era o propósito mais nobre da vida. Estudou com bolsas de estudo, trabalhou de madrugada para pagar a faculdade, dormiu 4 horas por noite durante anos para se tornar o melhor na sua área. E por um tempo foi exatamente isso, o melhor. Até que chegou uma paciente que mudou tudo. Helena Popescu, esposa do deputado federal Nicolae Popescu, chegou ao hospital em estado crítico, com aneurisma cerebral rompido. O caso foi transferido para André, porque era o único cirurgião disponível com experiência suficiente para tentar uma operação tão arriscada. Os médicos já haviam explicado para a família que as chances de sobrevivência eram mínimas, menos de 10%. André estudou os exames durante horas. O aneurisma estava localizado em uma região extremamente delicada do cérebro, cercado por artérias vitais. Qualquer movimento errado significaria morte instantânea ou danos neurológicos irreversíveis. Mas havia uma chance, pequena mas real, de salvar a vida dela. Conversou com Nicolae Popescu antes da cirurgia, explicou os riscos, disse que a operação era a única esperança, mas que não podia garantir nada. O deputado, desesperado, implorou para que André tentasse. Doutor, ela é tudo o que tenho. Se existe chance, por favor, tente. André tentou. Durante 7 horas, lutou para reparar o aneurisma, navegando entre artérias como um equilibrista sobre corda bamba. Conseguiu fechar o vazamento, controlar a pressão intracraniana, estabilizar os sinais vitais. Por alguns momentos, pareceu que havia conseguido outro milagre. Helena morreu 2 horas depois de chegar à recuperação. Uma complicação rara, imprevisível, que acontece em menos de 1% dos casos. André estava dormindo pela primeira vez em 36 horas quando recebeu a ligação. Correu para o hospital, mas já era tarde. Nicolae Popescu, transtornado pela dor, não quis ouvir explicações médicas. Não quis entender sobre complicações raras ou percentuais de risco. Queria um culpado. E André, o cirurgião famoso que prometera tentar salvar sua esposa, era o alvo perfeito. O deputado usou toda sua influência política para destruir a carreira de André. Contratou advogados, comprou especialistas que questionaram cada decisão tomada durante a cirurgia, pressionou o conselho médico para abrir investigação. A imprensa, alimentada por vazamentos estratégicos,
transformou uma tragédia médica em escândalo de negligência. André tentou se defender, apresentou evidências, trouxe outros especialistas que confirmaram que a operação havia sido executada perfeitamente. Mas a máquina já estava funcionando. A família Popesco era poderosa, tinha conexões em toda a Europa e estava decidida a fazer André pagar. O processo durou 2 anos. 2 anos de audiências, testemunhas, perícias, reportagens destruindo sua reputação dia após dia. Outros médicos começaram a evitá-lo, com medo de serem associados ao escândalo. Hospitais cancelaram contratos. Pacientes cancelaram consultas. Quando finalmente foi absolvido de todas as acusações, quando todos os especialistas independentes confirmaram que havia agido corretamente, já era tarde demais. Sua carreira estava morta, sua reputação destruída, sua vocação enterrada sob anos de humilhação pública. André não conseguia mais tocar em um bisturi sem lembrar de Helena Popesco. Não conseguia mais entrar em um hospital sem sentir o peso dos olhares julgadores. Não conseguia mais salvar vidas porque já não confiava em suas próprias mãos. Então, desapareceu. Vendeu tudo o que tinha, pegou uma mochila e sumiu da medicina para sempre. Passou anos viajando pela Europa, trabalhando em empregos temporários, tentando esquecer quem havia sido, até que chegou a Bucareste e encontrou trabalho como mecânico. Era irônico, pensava às vezes, enquanto consertava motores na oficina. Havia passado 15 anos estudando para operar corações humanos, e agora passava os dias reparando corações de metal. As ferramentas eram diferentes, mas o princípio era o mesmo: identificar o problema, achar a solução, trabalhar com precisão até que tudo funcionasse novamente. A diferença era que carros não morriam nas suas mãos. Carros não tinham famílias que o culpavam quando algo dava errado. Carros não apareciam nos jornais quando ele cometia um erro. André havia encontrado paz na simplicidade daquele trabalho. Ninguém na oficina sabia quem ele havia sido. Para eles, era apenas mais um mecânico, quieto e competente, que chegava cedo e ia embora tarde, que não falava sobre o passado e não fazia planos para o futuro. Até que Alexandra Florescu entrou em sua vida e tudo mudou novamente. O céu sobre Bucareste estava cinzento naquela tarde quando Alexandra saiu da oficina Auto Elite Premium. O ar pesado do final de setembro carregava a promessa de chuva, e ela apressou o passo em direção ao seu Porsche Cayenne preto estacionado no lado oposto da rua. A humilhação daquele mecânico ainda queimava em seu peito como ácido. Como ele ousara olhá-la daquela forma? Como se ela fosse uma pessoa qualquer, sem medo, sem o respeito que seu nome comandava em toda a Europa Oriental. A insolência dele era intolerável. Alexandra atravessou a rua sem olhar para os lados, a mente ainda fervendo de raiva. Abriu a porta do carro com força excessiva e se jogou no banco do motorista. Foi então que começou. Primeiro, foi apenas uma coceira sutil na garganta. Depois, uma sensação estranha na língua, como se tivesse inchado ligeiramente. Alexandra franziu a testa e olhou-se no espelho retrovisor. Sua pele estava levemente avermelhada. Que diabos! A coceira se espalhou rapidamente. Seu pescoço, seus braços, seu rosto. A sensação de inchaço na garganta se intensificou, e ela começou a ter dificuldade para engolir. O coração disparou, bombeando sangue com força crescente. Alexandra tentou ligar o carro, mas suas mãos tremiam. A chave escorregou dos dedos suados e caiu no chão. Quando se abaixou para pegá-la, uma onda de tontura a atingiu como um martelo. Não, não pode ser. Ela conhecia os sintomas. Havia estudado medicina antes de assumir os negócios da família. Choque anafilático. Mas de quê? Não havia comido nada diferente, não tomara medicamento novo. A respiração ficou pesada, um chiado áspero escapando de sua garganta que se fechava rapidamente. O pânico tomou conta de sua mente racional.
Alexandra tentou abrir a porta do carro, mas seus movimentos estavam descoordenados, lentos. Conseguiu sair do veículo, mas suas pernas falharam. Caiu de joelhos no asfalto, as mãos agarrando a garganta numa tentativa desesperada de forçar a passagem do ar. A visão começou a escurecer nas bordas. Socorro! A palavra saiu como um sussurro rouco, inaudível. Do outro lado da rua, Christian Neu havia saído da oficina para fumar um cigarro quando viu a cena. A princípio, pensou que Alexandra havia tropeçado. Depois, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Meu Deus! Christian gritou, jogando o cigarro no chão. Alguém chame uma ambulância! 3 mecânicos correram para fora da oficina, mas pararam a uma distância segura quando viram quem estava no chão. Mesmo em estado crítico, Alexandra Floresco ainda inspirava medo. André apareceu por último, emergindo da oficina com as mãos ainda sujas de graxa. Viu a multidão reunida na rua e se aproximou. Quando identificou a mulher caída, reconheceu imediatamente o que estava acontecendo. Sem hesitar, André atravessou a rua correndo. Saiam da frente! Ordenou, ajoelhando-se ao lado de Alexandra. Christian tentou detê-lo. André, deixe os paramédicos. Não há tempo. André colocou 2 dedos no pulso de Alexandra. Estava acelerado e irregular. A pele dela tinha uma coloração azulada preocupante. Ela está em choque anafilático. Os outros homens olharam para ele como se tivesse falado em chinês. André virou Alexandra de lado para evitar que ela aspirasse possível vômito. Depois, examinou rapidamente seus olhos. As pupilas estavam dilatadas. A consciência estava se desvanecendo. Christian, você tem um kit de primeiros socorros na oficina? Tenho, mas... Ele tem adrenalina? Christian balançou a cabeça, confuso. Eu? Não sei. Corra e traga! Agora! Enquanto Christian corria para a oficina, André manteve Alexandra na posição lateral de segurança, monitorando seu pulso e respiração. Ela estava consciente, mas apenas vagamente, seus olhos perdidos e vidrados. Você me ouve? André falou calmamente perto de seu ouvido. Tente respirar devagar. Sei que está difícil, mas tente. Alexandra fez um som gutural, lutando contra a garganta fechada. Christian voltou correndo com uma maleta vermelha. Aqui! O que você está procurando? André abriu o kit com movimentos precisos e rápidos. Seus dedos se moveram pelos compartimentos com familiaridade que surpreendeu a todos os presentes. Encontrou uma seringa e ampola que procurava. EpiPen? Murmurou para si mesmo, preparando a injeção com destreza profissional. Levantou ligeiramente a blusa de Alexandra, localizou o ponto correto no músculo da coxa e aplicou a injeção num movimento firme e seguro. Depois, verificou o pulso novamente e ajustou a posição dela para otimizar a respiração. Quanto tempo até a ambulância chegar? Perguntou a Christian. 10, 15 minutos. André balançou a cabeça. Vamos precisar de uma segunda dose se ela não responder nos próximos 3 minutos. Os mecânicos se entreolharam. Como diabos um colega deles sabia tanto sobre medicina de emergência? 2 minutos se passaram. A respiração de Alexandra começou a se normalizar gradualmente. O inchaço no rosto diminuiu de forma visível. Ela piscou várias vezes, focalizando o olhar pela primeira vez. Como você se sente? André perguntou, mantendo a voz calma e profissional. Alexandra tentou falar, mas só conseguiu um sussurro rouco. O que aconteceu? Reação alérgica grave. Você está estável agora, mas precisa ir ao hospital. Ela tentou se sentar, mas André colocou uma mão firme em seu ombro. Quieta. Não se mova até os paramédicos chegarem. Alexandra olhou para ele pela primeira vez desde a oficina, mas agora sem arrogância. Havia confusão em seus olhos e algo que poderia ser gratidão. Você salvou minha vida. André não respondeu. Continuou monitorando seu pulso, profissional e distante.
O som da sirene se aproximou. Dentro de minutos, os paramédicos assumiram o controle da situação, transferindo Alexandra para uma maca e preparando-a para o transporte. Antes de ser levada para a ambulância, ela conseguiu agarrar a mão de André. "Quem você é?" perguntou, sua voz ainda fraca, mas determinada. André retirou a mão gentilmente. "Apenas um mecânico." Mas Christian estava observando tudo com crescente suspeita. Depois que a ambulância partiu e a multidão se dispersou, ele puxou André para um canto. "Que diabos foi aquilo?" "O quê?" "Você sabia exatamente o que fazer. Não hesitou nem um segundo. Como um mecânico sabe aplicar injeções de adrenalina?" André limpou as mãos num pano e começou a se afastar. "Aprendi primeiros socorros no exército." "Mentira!" Christian o seguiu. "Eu te conheço há 6 meses. Você nunca falou sobre exército. E a forma como você examinou ela, como aplicou a injeção. Isso não foi treinamento básico." André parou, sem se virar. "Quem você é de verdade?" Christian insistiu. "Não importa quem eu era. Importa quem eu sou agora." Mas Christian Neu não era homem de desistir facilmente. Naquela noite, depois que André foi embora, ele ficou na oficina pesquisando no computador. Começou com uma busca simples. Médicos Romênia, André Marinescu. O que encontrou o deixou de boca aberta. Centenas de artigos. Fotos de um homem mais jovem, de terno, recebendo prêmios médicos. Dr. André Marinescu, cirurgião cardiovascular. Gênio médico salva criança com cirurgia impossível. Marinescu realiza a primeira cirurgia experimental do país. E depois, 5 anos atrás, as manchetes mudaram. Médico acusado de negligência após morte de paciente. Escândalo no hospital. Esposa de político morre durante operação. Doutor, Marinescu desaparece após investigação. Christian imprimiu alguns artigos, as mãos tremendo ligeiramente. O homem que trabalhava ao seu lado, consertando motores e trocando pneus, era uma lenda da medicina romena. Um cirurgião que havia salvado centenas de vidas antes de desaparecer do mapa. E agora, por uma ironia do destino, havia salvado a vida da mulher que o humilhara publicamente na frente de todos. Christian olhou pela janela da oficina para a rua onde tudo havia acontecido algumas horas antes. Alexandra Floresco não fazia ideia de que devia sua vida ao homem que havia demitido por orgulho ferido. Mas ela descobriria em breve. E quando descobrisse, Christian tinha certeza de que as consequências mudariam tudo para ambos. O quarto hospitalar cheirava a desinfetante e flores caras. Alexandra abriu os olhos devagar, sentindo a cabeça pesada e a garganta seca. As paredes brancas do hospital particular eram impecáveis, mas não conseguiam esconder o fato de que ela havia quase morrido. "Como está se sentindo?" A voz do Dr. Petresco, seu cardiologista particular, soou cuidadosa demais. "Viva, aparentemente." Alexandra tentou sentar na cama, mas uma tontura a fez desistir. "O que aconteceu exatamente?" Lembro de estar no estacionamento da oficina e depois. Choque anafilático severo. Sua pressão despencou, o coração quase parou. Se não fosse a intervenção imediata de quem estava lá, você teria morrido em poucos minutos. Alexandra franziu o senho. Intervenção de quem? Christian chamou uma ambulância? Dr. Petresco hesitou, mexendo nos papéis da prancheta. Na verdade, foi o mecânico que a socorreu. Ele sabia exatamente o que fazer. Administrou epinefrina, fez compressões cardíacas, manteve suas vias respiratórias abertas até a ambulância chegar. Procedimentos médicos precisos. Um mecânico? Alexandra tentou processar a informação. Que mecânico saberia fazer isso? É sobre isso que preciso conversar com você. O médico puxou uma cadeira para perto da cama. Fiz algumas ligações, investiguei quem era o homem que a salvou.
Alexandra, o mecânico que trabalha na Auto Elite Premium, é André Marinesco. O nome ecoou no quarto como um tiro. Alexandra ficou completamente imóvel. Doutor André Marinesco, continuou o cardiologista. O cirurgião cardiovascular mais brilhante da nossa geração. Ele desapareceu dos círculos médicos há 5 anos, após aquele escândalo envolvendo a morte da esposa do ministro Popesco. Alexandra sentia o sangue sumir do rosto. Você tem certeza? Absoluta. Reconheci as técnicas que ele usou para salvá-la. São procedimentos que ele desenvolveu. Ninguém mais os executa com aquela precisão. Meu Deus! As palavras saíram como um sussurro. Alexandra lembrou da cara serena do mecânico quando ela o humilhara, da forma como ele não havia reagido, da dignidade silenciosa com que aceitara a demissão. Eu demiti André Marinesco. A mais. Dr. Petresco abriu um envelope com resultados de exames. A reação alérgica que você teve não foi apenas um acidente isolado. Ela foi um sintoma. Os testes revelaram uma condição cardíaca congênita rara, uma malformação nas artérias coronárias que passou despercebida até agora. Alexandra virou a cabeça para o médico, o coração acelerando. É uma condição progressiva. Com o estresse que você vive, a pressão constante dos negócios, ela vai piorar rapidamente. Sem tratamento, você tem no máximo 2 anos. O silêncio no quarto foi absoluto. Alexandra olhou para o teto, tentando absorver as palavras. Qual é o tratamento? Cirurgia. Muito complexa, experimental. Pouquíssimos cirurgiões no mundo dominam a técnica. Dr. Petresco fez uma pausa significativa. Na verdade, apenas um desenvolveu o procedimento específico para seu caso. Alexandra fechou os olhos. Já sabia a resposta antes de perguntar. André Marinesco. Ele publicou 3 estudos sobre essa exata malformação antes de desaparecer. É o maior especialista mundial no assunto. Literalmente, sua única chance de sobrevivência. Alexandra virou o rosto para a parede. A ironia era tão brutal que quase chegava a ser engraçada. Quase. Ele salvou minha vida hoje e é a única pessoa que pode salvá-la de novo. Sua voz saiu embargada. E eu o tratei como lixo. Alexandra. Não! Ela levantou a mão, impedindo que o médico continuasse. Deixe-me sozinha. Preciso pensar. Dr. Petresco hesitou, mas acabou saindo do quarto. Alexandra ficou ali, ouvindo apenas o barulho dos monitores cardíacos e o movimento distante do hospital. Pela primeira vez em anos, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Não eram lágrimas de medo pela própria morte, mas algo muito mais profundo e doloroso. Ela lembrou de André parado na oficina, com o uniforme sujo de graxa, ouvindo cada palavra venenosa que ela despejara sobre ele. Lembrou da forma como havia gritado que ele era nada, como havia dito que pessoas como ele existiam apenas para servir pessoas como ela. E agora, descobria que havia humilhado um homem que salvara centenas de vidas, um gênio médico que poderia estar operando nos melhores hospitais do mundo, mas que estava trabalhando como mecânico porque o mesmo sistema cruel que ela representava havia destruído sua carreira. Alexandra pensou no próprio pai, Mihai Florescu, e em como ele havia se tornado uma pessoa dura e insensível após ser abandonado pela esposa. Lembrou de como ele pisava nos funcionários quando estava frustrado, de como usava o poder para machucar outras pessoas quando a própria dor se tornava insuportável. Eu me tornei igual a ele, sussurrou para o quarto vazio. Exatamente igual. A percepção a atingiu como um soco no estômago. Ela havia repetido o mesmo padrão destrutivo que arruinara sua infância. Havia se tornado a pessoa que causava nos outros o mesmo tipo de ferida que carregava dentro de si. André Marinesco não era apenas um mecânico que ela havia demitido por capricho.
Era uma vítima do mesmo sistema implacável que a havia moldado. E ela, sem saber, havia se tornado mais uma peça desse sistema, perpetuando o ciclo de crueldade que ambos conheciam tão bem. As lágrimas vieram mais forte agora. Alexandra chorou pela primeira vez desde a morte do pai, não pela própria situação, mas pela injustiça que havia cometido, pela arrogância cega que a fizera pisar em alguém que não merecia nem um décimo do que havia sofrido. Chorou porque reconhecia, no destino de André, um reflexo distorcido do próprio destino. Dois seres humanos quebrados pelo mesmo mundo cruel, mas que haviam escolhido caminhos opostos para lidar com a dor. Ele havia escolhido a dignidade silenciosa. Ela havia escolhido se tornar parte da crueldade. E agora, numa ironia que só o destino poderia arquitetar, sua vida dependia da misericórdia do homem que havia tentado destruir com palavras. Alexandra enxugou o rosto e pegou o telefone. Tinha ligações importantes a fazer, não para implorar por sua vida, mas para começar a consertar o estrago que havia feito. Porque se ia morrer em 2 anos, pelo menos morreria tentando ser uma pessoa melhor do que havia sido naquela manhã terrível na oficina. A viagem até Criova levou 3 horas. Alexandra dirigia sozinha pela primeira vez em anos, sem motorista, sem escolta, sem ninguém para filtrar o mundo real. O Mercedes preto cortava a estrada enquanto ela ensaiava mentalmente as palavras que diria. Como pedir perdão por algo imperdoável? Como explicar que sua arrogância havia sido uma armadura contra a própria dor? A oficina de André ficava numa rua estreita, entre prédios desgastados pelo tempo. Paredes de metal enferrujado, janelas embaçadas pela fuligem, chão rachado onde cresciam ervas daninhas. O contraste com a Auto Elite Premium não poderia ser maior. Aqui não havia pisos reluzentes, nem equipamentos de última geração. Apenas ferramentas básicas, peças usadas e o cheiro forte de óleo misturado com suor. Alexandra estacionou e permaneceu alguns minutos no carro, observando. Através da porta aberta, via André trabalhando embaixo de um Dacia velho. Suas mãos, as mesmas que haviam operado corações por mais de uma década, agora consertavam um motor simples. Ele usava um macacão azul manchado de graxa, cabelos escuros presos por um lenço. Concentrado, paciente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ela respirou fundo e saiu do carro. O barulho dos saltos no asfalto fez André levantar a cabeça. Por um momento, apenas se olharam. Ele não demonstrou surpresa. Apenas limpou as mãos num pano velho e se aproximou. "Posso ajudá-la?" perguntou, tratando-a como qualquer cliente. "Preciso conversar com você." A voz de Alexandra saiu mais baixa que pretendia. Sobre o que aconteceu na oficina. André acenou para uma cadeira velha próxima à bancada. "Pode sentar se quiser." Alexandra olhou a cadeira suja, depois para seu vestido caro. Em outras circunstâncias, jamais se sentaria ali. Mas agora se acomodou sem hesitar, manchando o tecido claro. "Não existe justificativa para o que fiz", começou, fixando os olhos nos dele. "Não existe explicação que torne meu comportamento aceitável. Fui cruel, injusta e abusiva. E peço perdão." André permaneceu em silêncio, apoiado na bancada. Esperava que ela continuasse. "Descobri quem você é. Dr. André Marinescu, cirurgião cardiovascular. Li sobre seu caso, sobre o que aconteceu 5 anos atrás." Alexandra pausou. "E descobri algo mais. Tenho uma condição cardíaca congênita que vai me matar em 2 anos, talvez menos." Agora, André demonstrou reação. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, processando a informação. "Cardiomiopatia hipertrófica restritiva", continuou ela. "Os médicos dizem que existe uma cirurgia experimental, extremamente complexa. Poucos cirurgiões no mundo conseguiriam fazê-la. Você desenvolveu a técnica.
Andre cruzou os braços. E veio até aqui me pedir para operá-la? Não. A resposta foi imediata. Vim aqui para pedir perdão. Se você aceitar me operar, será porque decidiu, não porque imploro. Não vou manipular, chantagear ou tentar comprar você. Estou apenas apresentando os fatos. O silêncio se estendeu. André caminhava pela oficina, pensativo. Pegou uma chave inglesa, a examinou, a recolocou no lugar. Seus movimentos eram deliberados, controlados. Sabe por que vim para cá? Perguntou finalmente. Imagino que quisesse se afastar de tudo. Queria que minhas mãos esquecessem como salvar vidas. Andre olhou para as próprias mãos, ainda marcadas pela graxa. Durante 5 anos, tentei convencê-las de que eram apenas mãos de mecânico, que nunca mais tocariam um coração humano. Ele se virou para ela. Mas quando você desmaiou naquele estacionamento, essas mãos lembraram. Agiram por instinto. E pela primeira vez em 5 anos, senti que era quem sempre fui destinado a ser. Alexandra sentiu o peito apertar. Lamento ter despertado isso em você apenas para me dar a chance de voltar a ser médico? Andre a interrompeu. Você não entende. Quando administrei aquela adrenalina, quando senti seu pulso voltando, soube que não poderia mais fingir ser apenas um mecânico. Você me fez lembrar por que me tornei médico. Ele puxou uma cadeira e se sentou diante dela. Vou operá-la, disse simplesmente. Alexandra piscou, surpresa. Assim? Sem mais nada? Com uma condição. Andre se inclinou para a frente. Se a cirurgia der certo, você usará sua influência para mudar o sistema. Criará mecanismos de proteção para médicos injustamente acusados. Garantirá que outros não passem pelo que passei. E se der errado? Então, pelo menos terei tentado salvar uma vida novamente. E você terá morrido fazendo algo decente. Alexandra estendeu a mão. Andre olhou para ela, hesitou, depois a apertou. A mão dele estava áspera pelo trabalho manual, mas ainda firme e precisa. Há quanto tempo não opera? Perguntou ela. 5 anos, 2 meses e 17 dias. E se suas habilidades estiverem enferrujadas? Andre sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. As mãos não esquecem. É como andar de bicicleta, só que com corações. Ele se levantou e caminhou até uma gaveta velha. De dentro, tirou um estojo de couro gasto. Abriu-o com cuidado, revelando instrumentos cirúrgicos impecavelmente conservados. Bisturis, pinças, tesouras, todos reluzindo como no primeiro dia. Nunca consegui me livrar deles, admitiu. Todas as noites os limpava e guardava, como se soubesse que um dia voltaria a precisar. Alexandra observou os instrumentos, pensando em todas as vidas que haviam salvado naquelas mãos. Quando podemos fazer a cirurgia? Vou precisar de 2 semanas para me reintegrar, revisar a técnica, encontrar uma equipe em Viena. Você terá que fazer exames completos. Viena? É onde desenvolvi o procedimento. Tenho colegas lá que ainda acreditam em mim. Será como voltar para casa. Alexandra se levantou, alisando o vestido manchado. Andre, por que está fazendo isso? Depois do que fiz com você. Ele fechou o estojo de instrumentos com cuidado. Porque descobri algo naquele dia no estacionamento. Quando você caiu, inconsciente, vulnerável, vi que por baixo de toda aquela fúria existe uma pessoa em dor. Reconheço essa dor, Alexandra. É a mesma que carrego há 5 anos. Andre guardou o estojo numa gaveta que trancou com chave. Todos merecem uma segunda chance. Até magnatas farmacêuticas que humilham mecânicos. Alexandra sentiu os olhos marejarem novamente. Como posso agradecê-lo? Sendo a pessoa que pode ser, não a que sempre foi. E cumprindo nossa condição quando sair daquela mesa de cirurgia.
Eles caminharam juntos até o carro de Alexandra. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Na rua silenciosa de Criova, dois mundos haviam se encontrado e decidido se salvar mutuamente. André, Alexandra parou com a mão na porta do carro. Você tem medo? Tenho, admitiu ele. Medo de que minhas mãos tenham perdido a precisão. Medo de falhar novamente. Mas tenho mais medo de não tentar. Alexandra entrou no carro, mas deixou a janela aberta. Nos vemos em 2 semanas, então. Nos vemos em 2 semanas. E Alexandra? André se abaixou até a janela. Obrigado por me devolver a mim mesmo. O Hospital Allgemeines Krankenhaus Wien se erguia como uma fortaleza médica no coração da capital austríaca. André caminhou pelos corredores familiares, respirando o cheiro característico de antisséptico que um dia havia sido como perfume para seus pulmões. 5 anos haviam se passado desde sua última cirurgia, mas seus pés conheciam cada piso reluzente, cada curva daqueles corredores infinitos. Marinescu! A voz de Dr. Klaus Weber ecoou pelo corredor principal. O homem alto e grisalho correu em direção a André com os braços abertos. Meu Deus, é mesmo você? Não acreditei quando recebi seu telefonema. André foi envolvido em um abraço caloroso. Klaus havia sido seu mentor durante a residência, 15 anos atrás. Ver o rosto amigo trouxe uma onda de emoções que André tentou controlar. Klaus, obrigado por aceitar me receber. Sei que é arriscado para todos vocês. Arriscado? Klaus afastou André pelos ombros, observando-o com olhos brilhantes. Você salvou mais vidas neste hospital do que qualquer um de nós. Se há alguém que merece estar aqui, é você. Outros médicos se aproximaram. Dr. Helena Hoffmann, cardiologista-chefe, sorriu com lágrimas nos olhos. Dr. Martin Koch, anestesista que havia trabalhado em dezenas de cirurgias com André, bateu em suas costas com força. Soubemos sobre o caso Floresco, disse Helena. Condição congênita rara, defeito septal complexo associado à malformação das válvulas. Você é o único que desenvolveu a técnica específica para essa patologia. André assentiu, sentindo a familiaridade técnica retornar como uma segunda natureza. Preciso revisar todos os exames dela novamente. E quero verificar pessoalmente cada equipamento que usaremos. As próximas horas foram um mergulho profundo no universo que André havia abandonado. Ele analisou cada tomografia de Alexandra, estudou cada detalhe de sua condição cardíaca. Os números e imagens falavam uma linguagem que ele nunca esquecera. Apenas havia silenciado por 5 anos. Na manhã da cirurgia, Alexandra chegou acompanhada apenas de uma enfermeira particular. Recusara a presença de assessores ou seguranças. Queria enfrentar aquele momento como qualquer paciente comum. Como se sente? André perguntou durante a consulta pré-operatória. Assustada, Alexandra respondeu sem hesitar. Mas também esperançosa. Faz tempo que não sinto isso. André verificou os últimos exames. A condição de Alexandra havia se deteriorado nas últimas semanas. A janela de oportunidade estava se fechando rapidamente. A cirurgia vai durar pelo menos 8 horas. Vamos trabalhar em seu coração enquanto ele ainda está batendo, utilizando circulação extracorpórea apenas nos momentos mais críticos. É um procedimento extremamente delicado. Confio em você. Alexandra disse simplesmente. Se algo der errado. Não vai dar. André interrompeu com convicção que surpreendeu até mesmo ele. Vou trazê-la de volta. Às 7 da manhã, Alexandra foi levada ao centro cirúrgico. André permaneceu na sala de preparação, realizando os rituais que conhecia de memória. Escovou as mãos metodicamente, cada dedo recebendo atenção cuidadosa. Vestiu a roupa cirúrgica com movimentos precisos, como se nunca tivesse parado. Klaus apareceu ao seu lado.
Você está pronto para isso? André fechou os olhos por um momento. Sentiu o peso daqueles 5 anos, mas também a clareza absoluta que retornava. Nasci pronto para isso. O centro cirúrgico estava preparado com equipamentos de última geração. A equipe reunida era composta pelos melhores profissionais disponíveis. Helena assumiria a perfusão cardíaca. Martin cuidaria da anestesia. E Klaus assistiria André durante os momentos mais críticos. Alexandra estava inconsciente na mesa cirúrgica, monitor cardíaco mostrando o ritmo irregular que ameaçava sua vida. André se aproximou, observando o rosto sereno da mulher que havia encontrado como uma força destrutiva e agora conhecia como ser humano vulnerável. Podemos começar, disse André. A primeira incisão foi feita às 8h15 da manhã. O bisturi deslizou pela pele com precisão cirúrgica que André pensava ter perdido. Suas mãos, que haviam se acostumado com chaves inglesas e parafusos, redescobriram a delicadeza da medicina. Perfeito, murmurou Klaus, observando a técnica impecável de André. É como se você nunca tivesse parado. As primeiras 2 horas foram dedicadas a acessar o coração. André trabalhou através das camadas de músculo e tecido conectivo, expondo o órgão defeituoso que ameaçava a vida de Alexandra. Cada movimento era calculado, cada decisão baseada em anos de experiência que permaneciam intactos em sua memória muscular. Visualizando o defeito septal, André anunciou. O buraco entre as câmaras cardíacas era maior do que os exames haviam mostrado. Vamos precisar de um enxerto mais extenso do que planejamos. A terceira e quarta horas foram as mais tensas. André precisou reconstruir parcialmente uma das válvulas cardíacas, trabalho minucioso que exigia concentração absoluta. Seus dedos se moviam como os de um pianista, executando uma sonata complexa. Pressão arterial caindo, alertou Martin. Aumentando o suporte vasopressor, Helena respondeu imediatamente. André continuou trabalhando, bloqueando qualquer distração externa. O mundo se resumia àqueles centímetros quadrados de tecido cardíaco que ele reconstruía ponto por ponto. Na quinta hora, uma complicação séria surgiu. Um vaso sanguíneo menor rompeu durante a manipulação, causando sangramento interno difícil de controlar. André, precisa decidir rapidamente, Klaus disse, voz tensa pela primeira vez. André parou por 3 segundos, analisando a situação. Então, sem hesitação, fez uma incisão adicional e conseguiu acessar o vaso problemático. Em 15 minutos de trabalho intenso, o sangramento estava controlado. Genial, Helena sussurrou. Essa abordagem não está em livro nenhum. As 2 horas seguintes foram dedicadas à reconstrução final e aos testes. André verificou cada sutura, cada conexão vascular. O novo caminho que havia criado para o sangue funcionava perfeitamente. O coração de Alexandra batia com ritmo regular pela primeira vez em meses, preparando para retirar a circulação extracorpórea. André anunciou na 8ª hora. O momento mais crítico havia chegado. Se o coração reconstruído não conseguisse funcionar independentemente, toda a cirurgia teria sido inútil. André observou os monitores com atenção total. O coração de Alexandra assumiu o controle gradualmente. Os batimentos se tornaram mais fortes, mais regulares. A pressão arterial se estabilizou. Todos os parâmetros indicavam sucesso completo. Impressionante! Klaus balançou a cabeça em admiração. 8 horas e 15 minutos de cirurgia perfeita. André finalmente se afastou da mesa cirúrgica. Apenas nesse momento, percebeu que suas pernas tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de adrenalina e exaustão. Havia esquecido como era estar completamente imerso em seu elemento. Como se sente? Helena perguntou, retirando a máscara cirúrgica. André olhou para Alexandra, ainda inconsciente, mas com todos os sinais vitais estáveis.
como se tivesse voltado para casa. Nas horas seguintes, Alexandra despertou gradualmente da anestesia. Seus primeiros movimentos foram fracos, mas coordenados. Quando abriu os olhos e viu André ao lado da cama, sorriu com dificuldade. Funcionou? Sua voz saiu como sussurro rouco. Funcionou perfeitamente. Seu coração está batendo como deveria ter batido desde o nascimento. Lágrimas desceram pelo rosto de Alexandra. Não eram lágrimas de dor ou medo, mas de alívio profundo e gratidão genuína. E você? Ela perguntou. Como se sente por ter voltado? André considerou a pergunta cuidadosamente. Durante aquelas 8 horas, havia se reconectado com a parte mais essencial de si mesmo, a pessoa que sempre fora antes dos escândalos e do exílio autoimposto. Me sinto como André Marinescu novamente, não o mecânico, não o cirurgião caído em desgraça, apenas o homem que nasceu para salvar vidas. Klaus apareceu na porta do quarto, carregando uma pasta com os resultados finais da cirurgia. Os exames pós-operatórios confirmam sucesso total. Alexandra terá vida normal, talvez mais normal do que jamais teve. André assentiu, mas sua mente já estava em outro lugar. Não pensava em retomar a carreira que havia perdido, nem em voltar aos holofotes da medicina internacional. Pensava em todas as outras pessoas como Alexandra, que precisavam de segundas chances. Klaus, você conhece alguma clínica especializada em casos considerados impossíveis? Pessoas que outros médicos já desistiram? O mentor sorriu, compreendendo imediatamente. Há algumas instituições que fazem esse trabalho. Por que pergunta? Porque descobri que meu lugar não é nos grandes hospitais famosos. É ajudando quem perdeu a esperança. Alexandra observou a conversa com interesse crescente. Mesmo em sua condição debilitada, conseguiu perceber que André estava planejando algo significativo. Já tem uma ideia do que quer fazer? Ela perguntou. Estou começando a ter. André se aproximou da janela, observando a cidade de Viena se estender além do hospital. Mas, primeiro, você precisa se recuperar completamente. Temos muito trabalho pela frente. 6 meses depois, a cicatriz no peito de Alexandra já havia desaparecido quase completamente, mas as marcas deixadas por aquele dia permaneciam visíveis de outras formas. O escritório da Floresco Pharma não mudara fisicamente, mas o ambiente era irreconhecível. Os funcionários caminhavam pelos corredores sem aquela tensão constante nos ombros, cumprimentavam uns aos outros, até mesmo sorriam. Bom dia, senhora Floresco. A voz de Ioana, sua assistente há 3 anos, soava diferente. Não havia mais aquele tom cuidadoso, calculado para não despertar fúria. Era apenas cordial, natural. Bom dia, Ioana. Como está seu filho? Melhorou da gripe? A pergunta deixou a mulher visivelmente surpresa. Alexandra nunca havia perguntado sobre sua família antes. Na verdade, até poucos meses atrás, Alexandra nem sabia que Ioana tinha um filho. Está bem, obrigada por perguntar. O senhor Marinescu ligou há pouco. Disse que a reunião de hoje é às 2 da tarde. Alexandra assentiu, sentindo um calor familiar no peito ao ouvir o nome de André. Eles conversavam quase todos os dias desde que ela voltara de Viena. Não era apenas sobre negócios, embora tivessem muito a discutir nesse aspecto também. A clínica havia se tornado realidade mais rápido do que qualquer um esperava. O prédio de 5 andares ficava no centro de Bucareste, reformado com equipamentos de última geração. André insistiu que não fosse ostentoso. Não quero que os pacientes se sintam intimidados, explicou. Eles já estão assustados o suficiente. Alexandra dirigiu até lá no final da manhã. Não usava mais motorista para distâncias curtas. Descobrira que gostava de dirigir sozinha, com música baixa, observando a cidade passar pela janela. Pequenos prazeres que nunca havia notado em sua corrida incessante pelo poder.
O estacionamento da clínica estava cheio. Bom sinal. Andre havia começado com apenas 2 outros médicos e uma enfermeira, mas a palavra se espalhara rapidamente. Casos considerados impossíveis chegavam de todo o país, alguns até mesmo de outros lugares da Europa. Como foi a cirurgia desta manhã? Alexandra perguntou ao encontrar André em seu consultório. Ele estava revisando prontuários, ainda vestindo o scrub azul. O cabelo estava bagunçado, sinal de que havia passado horas no centro cirúrgico. Complexa, mas bem-sucedida. Uma menina de 7 anos com cardiopatia congênita. Os pais haviam sido desencorajados por 3 médicos diferentes. André fechou a pasta e olhou para ela. Ela vai ter uma vida normal agora. Alexandra observou a expressão dele. Havia uma luz em seus olhos que ela nunca vira antes, nem mesmo durante os momentos mais tensos de sua própria cirurgia. Era mais do que satisfação profissional. Era propósito. E a Fundação Segunda Chance? Como estão os casos? A fundação fora criada 3 meses atrás. Alexandra havia usado todos os seus contatos no mundo médico e político para estabelecer uma rede de proteção para profissionais injustamente acusados. Já haviam recebido 12 casos e metade deles já havia sido resolvida. Dr. Popesco de Cluj foi reintegrado na semana passada. A investigação provou que ele estava certo desde o início. O hospital tentava esconder falhas administrativas. Andre se recostou na cadeira. Sua equipe jurídica é impressionante. Não é minha equipe, é nossa equipe. Alexandra corrigiu automaticamente. Eles haviam estabelecido essa parceria de forma clara desde o início. Não era caridade de uma mulher rica para um médico caído em desgraça. Era trabalho conjunto de 2 pessoas que entendiam o sistema por dentro. André sorriu. Nossa equipe, então. Dr. Popesco chorou no telefone quando contei. Disse que já estava considerando largar a medicina para trabalhar em uma farmácia. Como você se sentia quando pensavam o mesmo sobre você? A pergunta saiu mais direta do que Alexandra pretendia. Eles raramente falavam sobre o passado de André de forma tão explícita. Morto por dentro, ele respondeu sem hesitar. Como se tudo o que eu era tivesse sido apagado. Não é só a profissão, Alexandra. É a identidade. Quando você passa 20 anos sendo conhecido como o cirurgião que salva vidas e de repente vira o médico que matou a paciente, você não sabe mais quem é. Alexandra assentiu em silêncio. Ela entendia. Durante anos, sua identidade havia sido construída sobre o medo que inspirava nos outros. Ser respeitada, temida, obedecida. Quando decidiu mudar, sentiu-se perdida por semanas. Quem era ela se não fosse a mulher que todos temiam? Você se arrepende de ter aceitado operar? Ela perguntou. Nunca. André se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, pacientes entravam e saíam da clínica. Famílias inteiras, algumas visivelmente ansiosas, outras aliviadas. Aquela manhã, quando você desmaiou no estacionamento, eu senti algo que não sentia há 5 anos. Minhas mãos se moveram sem que eu pensasse. Foi instinto puro. E agora? Agora eu sei quem sou de novo. Não sou o mesmo médico de antes. Sou melhor. A humilhação me ensinou empatia de uma forma que o sucesso nunca conseguiu. Alexandra se aproximou da janela também. Uma mulher jovem estava sentada no jardim da clínica, segurando uma criança no colo. Ambas pareciam tranquilas, um contraste marcante com a tensão que costumava dominar as salas de espera dos hospitais que ela conhecia. Sabe o que é estranho? Alexandra disse. Eu passei a vida inteira construindo muralhas. Quanto mais poder eu ganhava, mais sozinha ficava. Pensava que era proteção. E agora? Agora percebo que as muralhas me mantinham prisioneira tanto quanto protegida. Andre a observou de perfil. A mulher ao seu lado era diferente daquela que havia explodido em fúria meses atrás.
Ainda era decidida, ainda comandava com autoridade natural, mas havia uma suavidade em suas expressões que não existia antes. Você mudou muito, ele disse. Nós dois mudamos. Alexandra se virou para encará-lo. Acho que quase morrer me forçou a olhar para coisas que eu evitava há décadas, como a maneira que eu tratava as pessoas, como eu repetia exatamente os mesmos padrões que me machucaram quando criança. Seu pai. Meu pai nunca me humilhou publicamente como eu fiz com você, mas ele me ensinou que pessoas são obstáculos para ser removidos ou ferramentas para ser usadas. Nunca seres humanos com sentimentos e sonhos próprios. André se lembrou da primeira vez que viu Alexandra após a cirurgia, ainda no hospital em Viena. Ela havia chorado, não de dor física, mas de algo muito mais profundo. Naquele momento, ele viu a menina abandonada escondida atrás da executiva implacável. Você acha que ele faria isso diferente se pudesse voltar no tempo? André perguntou. Não sei. Ele estava tão consumido pela própria dor que não conseguia ver a minha. Alexandra pausou. Mas eu posso fazer diferente. Estou fazendo diferente. O telefone tocou, interrompendo o momento. André atendeu rapidamente. Doutor Marinesco, temos um caso de emergência chegando. Criança de 3 anos, parada cardíaca durante transporte. Estou indo. Ele desligou e olhou para Alexandra. Preciso ir. Claro, vai. Alexandra segurou o braço dele por um segundo. André? Sim? Obrigada. Por tudo. Ele sorriu antes de sair correndo para o centro cirúrgico. Alexandra ficou sozinha na sala, observando pela janela. Uma ambulância acabara de chegar e a equipe médica corria para receber o paciente. André estava no meio deles, comandando com a mesma autoridade natural que ela reconhecia em si mesma, mas sem nenhum traço de crueldade. 2 horas depois, ele apareceu novamente na porta do consultório. Estava exausto, mas sorrindo. E então? Alexandra perguntou. Estável. Vai precisar de cirurgia na próxima semana, mas vai ficar bem. Alexandra assentiu, sentindo um orgulho estranho. Como se a vitória fosse dela também. E talvez fosse, de certa forma. A clínica existia porque ela havia decidido investir não apenas dinheiro, mas esperança em algo maior que ela mesma. Tenho uma proposta, ela disse. A Floresco Pharma está desenvolvendo um novo protocolo para medicamentos cardíacos pediátricos. Que tal expandirmos a clínica com uma ala de pesquisa? Andrea estudou. Você quer criar medicamentos aqui? Quero criar soluções aqui. Medicamentos, técnicas cirúrgicas, protocolos de tratamento, tudo em um lugar só. Alexandra tinha clareza total sobre o que propunha. Não para lucro, para impacto. Isso custaria milhões. Tenho milhões, e agora sei como usá-los. André riu, um som genuíno que preencheu a sala. 3 anos atrás, se alguém me dissesse que eu estaria planejando uma clínica de pesquisa com Alexandra Floresco, eu teria sugerido que procurassem um psiquiatra. 3 anos atrás, se alguém me dissesse que eu pediria desculpas para um mecânico, eu teria mandado examinar a cabeça da pessoa. Eles riram juntos, um momento de leveza que contrastava com a intensidade de tudo o que haviam vivido. Sabe o que aprendi? Alexandra disse. Os piores momentos da nossa vida podem se tornar os melhores, se tivermos coragem para enfrentá-los de verdade. E humildade para pedir perdão. E sabedoria para aceitar segundas chances. André estendeu a mão. Parceiros? Alexandra apertou. Parceiros. Do lado de fora, o sol começava a se pôr sobre Bucareste. A clínica continuaria funcionando durante a noite. Emergências não respeitavam horários. Mas havia uma sensação de completude no ar. Como se 2 pessoas quebradas tivessem conseguido se juntar de uma forma que as tornava mais fortes do que jamais haviam sido sozinhas. Meses depois, quando pacientes perguntavam sobre a história da clínica,
A equipe contava sobre duas pessoas que se encontraram no pior dia de suas vidas e decidiram transformar suas cicatrizes em sabedoria. Uma executiva que aprendera que poder verdadeiro vem do serviço, não da dominação. Um cirurgião que descobrira que redenção não significa apagar o passado, mas construir um futuro melhor com as lições que ele ensinou. Agora, queremos saber sua opinião. De 0 a 10, qual nota essa história merece?